Olá, sejam bem-vindos ao vivo de novo, numa nova terça-feira. Que bênção estar aqui, conectando. Vou esperar as pessoas entrarem. Bem-vindos, boa noite. Que bênção. A palavra de hoje, boa noite, Amanda, tudo bem? Boa noite, Jaque, que lindo, sejam bem-vindos. A palavra de hoje é um convite à nossa transformação. É uma bênção e eu tenho certeza que vai impactar o coração e a mente de vocês. Ei, Ju! Minha secretária, minha anja da guarda daqui de casa, toda terça tá aqui firme e forte com a gente. Que delícia! Deixa eu ver se eu consigo hoje colocar um comentário fixo com o tema da live. Bom, não sei fazer isso, ainda vou aprender. Deixa eu ver. Não vou saber fazer, mas vamos que vamos. Depois eu aprendo para deixar o comentário fixo aqui. Mas sejam bem-vindos, é uma alegria enorme ter vocês todos aqui. É um momento de muita bênção, de muita alegria poder estar em comunhão com o Senhor, levando a palavra dele para vocês. A gente sabe que a gente precisa escolher bem os alimentos, né? Tem uma frase que fala, você é aquilo que você come, né? E aí a gente não pode se alimentar só do que alimenta o nosso corpo, né? A gente precisa alimentar também a nossa alma e o nosso espírito. E esse momento de terça-feira aqui é isso, para que a gente alimente o nosso espírito, alimente a nossa alma, conecte-se um pouco mais com Deus, aprenda mais sobre a palavra dele e que mais e mais transformações possam vir, né, a respeito da obra que o Senhor tem pra gente. É uma bênção e uma honra estar aqui com vocês toda semana. Eu acho que, se não me engano, essa é a 6ª ou 7ª semana já desse ano que eu tô aqui com vocês. E tá sendo uma maravilha. Espero que esteja sendo bom para vocês também, viu? E além das pessoas que entram ao vivo aqui, né, mais e mais pessoas podem assistir ao longo da semana, dos dias, e isso tem sido uma bênção mesmo. Tenho recebido muitos testemunhos maravilhosos. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês a respeito da vida de Pedro e de como a gente pode se inspirar no testemunho dele, né, para a nossa vida, para o nosso processo de transformação, para que a gente possa ser melhor. Boa noite, Graciele. Um beijo para todos vocês. Eu convido você agora a fechar seus olhos, vamos nos conectar com esse Pai amoroso que está aqui, né, à nossa disposição, está aqui para nos abraçar, nos acolher e nos orientar. Vamos lá? Feche seus olhos e entregue esse momento ao Senhor, que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida e esse nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, entregando as nossas aflições, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas inseguranças nas Tuas mãos, Pai. Pois nós cremos que só o Senhor é capaz de nos edificar, de nos levantar por completo, Pai. Nós queremos ser cada vez melhores para o Senhor, que o Senhor possa nos usar em todos os ambientes, que o Senhor possa fazer uma transformação efetiva na nossa vida, na nossa mente, Pai. Eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe as minhas palavras que eu trago hoje nessa noite, que sejam um reflexo da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe dou total liberdade para me usar, para que todas as pessoas que aqui sejam impactadas de alguma forma com a mensagem da palavra do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor conduza essa noite esse nosso encontro. Amém. Amém? Vamos lá começar para a gente esquentar os nossos motores aí na palavra do Senhor e buscar a transformação. É tão lindo ver o agir de Deus, porque na semana passada, quem estava aqui, quem assistiu a live da semana passada, eu falei um pouquinho sobre o GPS de Jesus, né? Como a gente pode usar esse GPS para trazer mais abundância para a nossa vida, para direcionar as nossas escolhas, né? Que é o resuminho assim bem básico, que a gente precisa glorificar ao Senhor o tempo todo, né? Reconhecendo a grandeza, a santidade do Pai, que a gente possa também
provar do caráter maravilhoso de Jesus, um caráter de bondade, de justiça e de santidade, e que a gente possa usar desse GPS para a salvação nossa e ajudar também no processo de salvação das outras pessoas. Bom, a palavra da semana passada foi essa, mas por que eu estou trazendo isso, um gancho para hoje, né? Porque nós falamos sobre o caráter de Jesus na semana passada, esse caráter de bondade, de justiça e de santidade. E aí, essa semana, lindamente, o Senhor nos traz uma outra reflexão, que é como a gente pode mudar o nosso caráter entregando a nossa vida a Deus. Todos nós aqui enfrentamos sombras e luzes dentro de nós, né? Nós somos filhos de Deus, pecadores, né? Vivemos com o pecado em nós, mas nós sabemos que há um Jesus maravilhoso, capaz de nos redimir, né, de todos os pecados, que morreu por nós para nos levar para esse caminho maravilhoso para o reino de Deus. E nós, nesse processo da vida, a gente precisa abrir caminho, abrir espaço para a gente se transformar, para que o nosso caráter seja modelado conforme a boa e agradável vontade do Senhor, pela boa e agradável obra do Senhor, né? Então, o movimento de hoje é justamente a gente perceber como a gente pode moldar o nosso caráter, nos tornando pessoas melhores, agradando a Deus por meio da entrega da nossa vida para o Senhor Jesus, né? Para Deus, para que Deus faça a obra dele. E é tão lindo esse agir de Deus, porque eu, durante algum tempo, eu fiz uma coleção de livros infantis que baseava-se no nome das crianças, né? E aí eu tenho esse projeto, eu sou apaixonada pelo significado do nosso nome, né? E hoje, estudando, veio o significado do nome Pedro. E é sobre o Pedro que a gente vai falar hoje. Então, se você está chegando aqui agora, a gente vai contar um pouquinho da história de Pedro e ver como Deus moldou o caráter de Pedro para que Pedro pudesse ser um servo, um testemunho, né? Ele foi um testemunho vivo da boa obra do Senhor quando a gente realmente entrega a nossa vida para Ele. Então é sobre Pedro que a gente vai falar. E o significado de Pedro, até um dos livros que eu escrevi, foi Pedro Pedra, porque o nome Pedro significa pedra. Só que Pedro, né, um dos apóstolos de Jesus, um dos 12 apóstolos de Jesus, né, um dos discípulos, Pedro, ele não se chamava Pedro, né? Pedro foi o nome que Jesus deu para ele, mas ele se chamava Simão. E Simão quer dizer ouvinte, né? Deus ouviu, é um ouvinte. Então hoje a gente vai ver a transformação de Simão para Pedro, do ouvinte para aquela pedra viva na obra do Senhor. E olha que coisa mais linda. Pedro era uma pessoa, um dos discípulos mais diferentes, né? Um dos discípulos mais peculiares, né? Entre os 12 discípulos, Pedro tinha um caráter extremamente impulsivo, era uma pessoa, vamos dizer assim, o esquentadinho da galera, né? E aí, hoje a gente vai trazer... Ah, Madeline, que linda! Seja bem-vinda! Hoje a gente vai trazer exatamente como que foi essa entrega de Pedro, né? Como Jesus chamou Pedro para o discipulado nele, né? Para a obra dele. E como Pedro foi moldado, né? O caráter de Pedro foi moldado durante esse processo de entrega, de convívio. Pedro é um dos discípulos que mais teve intimidade com Jesus, né? Pedro, João e Tiago foram os 3 discípulos que mais tiveram conexão com Jesus. Mas nem sempre a conexão de Pedro foi uma entrega total nas mãos de Jesus, né? Pedro é conhecido como aquele que duvidou, que negou a Jesus, né? 3 vezes durante a morte de Jesus, né? Durante a entrega de Jesus na cruz, ele negou a Jesus 3 vezes. Isso foi anunciado pelo próprio Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia aí agora, fica tranquilo que eu vou ler a história de como que Deus chamou, né? Como que Jesus chamou Pedro para ser um dos discípulos dele. Essa história, o livro que eu vou ler agora, o texto que eu vou ler agora está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 1. É de 1 a 11. Então, Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, tá? Aconteceu que Jesus
estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Imagina uma multidão querendo ouvir Jesus falando, né? Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, né? Antes de Simão ser Pedro, ele chamava Simão. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, né? Então Jesus entrou no barco de Simão Pedro, e pediu: afasta um pouquinho da praia, porque essas pessoas estão tão amultuadas querendo me ver que eu preciso dar um distanciamento, né? Como se ele estivesse precisando de um palco ali, né? Para poder falar para aquela multidão que estava se apertando, querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus pediu que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então ele sentou no barco de Pedro para poder ensinar para essas multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Eles tinham passado a noite inteira tentando pescar e não tinham pescado nada. Então quando Jesus vira e fala assim, me diga onde entrou. Oi Edna, eu estou em Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 11. A gente está falando sobre a história de Pedro. Então, Pedro tinha passado a noite toda tentando pescar, né, junto com seus colegas, e não tinha pegado nada. E aí Jesus vem e fala assim, olha, vai até o lugar mais longo, mais fundo do lago e joga a rede de novo. E aí Pedro fala assim, olha, eu passei a noite inteira nesse lago, eu não pesquei nada, Jesus, mas como você que está falando, eu vou fazer isso. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, ele ficou tão maravilhado com aquela quantidade, imagina assim, passei a noite inteira tentando pescar, não pesquei nada, e de repente eu jogo a rede onde Jesus manda e o meu barco está simplesmente afundando de tanto peixe. O que é isso? Quem é essa pessoa maravilhosa, né? Então ele se jogou aos pés de Jesus, né? E ele fala, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu a natureza dele de pecador e a santidade de Jesus diante dele. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Olha só que lindo. Essa é a passagem que Jesus, né, traz Pedro para a obra dele, né? E fala para ele, peraí, a partir de hoje você não vai ser um pescador de peixes, você vai ser um pescador de gente. Mas olha só que interessante essa história. Quando Jesus chama Pedro, né, para lançar a rede, Pedro, ele só se prostra diante de Jesus depois de ver um milagre, né, acontecendo ali, que é essa aparição desse tanto de peixe. Então, a primeira coisa é que na hora que ele vê esse milagre acontecendo, ele se joga diante de Jesus e fala, peraí, eu sou um pecador, eu não posso estar na sua presença. Pedro reconhece a natureza dele, o caráter dele de pecador, diante do caráter de Jesus de santidade. Mas há uma diferença entre a gente reconhecer que nós somos pecadores e nós nos arrependermos pelos pecados que a gente já cometeu. Uma grande diferença, você consegue perceber? Uma coisa é eu falar assim, gente, eu sou muito pecadora. Outra coisa é eu parar e pensar, olha, eu pequei quando eu pensei aquilo da minha amiga, quando eu fiz uma fofoca, quando eu desagradei o Senhor, ou quando eu roubei, quando eu matei. Uma coisa é eu reconhecer a natureza de todos nós como pecadores. Outra coisa é eu me arrepender dos meus pecados. E o que quer dizer se arrepender? Quer dizer, eu olhar com tristeza para aquilo que eu fiz e mudar a minha mentalidade para uma outra postura, uma outra decisão, uma decisão de mudar
a minha vida diante daquele aspecto. Deu para entender a diferença? E quando a Bíblia traz a palavra arrependimento, nos manuscritos, né, originais, arrependimento é tido como metanoia. Então a palavra metanoia é a mudança de mentalidade. Então, a vida de Pedro ali, ele se lançou, ele seguiu Jesus a partir daquele momento, a partir do momento que ele reconheceu o caráter de santidade de Jesus e o caráter dele como pecador. Mas isso não significa que naquele momento Pedro tenha arrependido dos seus pecados. E é o que vai acontecer quando lá no momento que Jesus estava prestes a ser crucificado, Jesus falou: Pedro, até o final dessa noite, ao cantar de 3 galos, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, ele tinha um caráter de ser um dos líderes, dos discípulos mais impetuosos, mais líderes, né, mais autênticos. E ele falou: que é isso, Jesus? Tá louco? Eu te negar 3 vezes? Que é isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Não vou te negar 3 vezes. E o que aconteceu foi exatamente aquilo que Jesus falou. Ao cair da noite, né, depois do galo cantar pela 3ª vez, Pedro negou e se deu conta. E aí sim, ele se arrepende desse ato dele de negação. Aí sim a gente tem o grande arrependimento de Pedro, né, diante dessa negação da vida de Jesus. Então o que a gente pode tomar para nós hoje é o seguinte: para a gente poder exatamente ter o caráter modificado por Jesus, né, o caráter modificado por Deus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é assumir o caráter de santidade de Jesus. O caráter de santidade de Deus é a gente reconhecer esse caráter maravilhoso de Jesus, de bondade, de justiça e de santidade, que ele é Deus, né? Ele é o Deus de todo, ele é o Rei de todos os reis, né? Ele é o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui, né, por causa dele, para ele, e vamos em direção a ele, né? É a gente reconhecer, que é o que Pedro fez. Ele reconhece o caráter de santidade de Jesus e segue Jesus. Só que não basta a gente seguir Jesus, a gente tem que seguir conforme ele nos orienta. E aonde que ele vai nos orientar? Ele vai nos orientar na palavra. Ele vai nos orientar nos dando as diretrizes na palavra dele. Então a gente precisa ter fé e obediência. Então foi isso que Jesus, o tempo todo na vida de Pedro, ele foi direcionando a vida de Pedro. Pedro, quando, né, ele ficou bravo, que as pessoas estavam atrás de Jesus: peraí, Jesus, eu vou lá e vou meter porrada nele. Jesus falou: não é assim, Pedro. E Pedro estava na intimidade com o Senhor. Então vamos pensar, se Pedro... Não, deixa eu só concluir aqui. Então os 3 aspectos é a questão da gente reconhecer o caráter de Jesus, como a gente falou na semana passada, né? A gente ter essa fé na palavra, fé e obediência na palavra. E o 3º aspecto é a confissão e o arrependimento dos nossos pecados. É a gente assumir o nosso caráter pecaminoso, mas também se arrepender dos nossos pecados. Então a gente vai vendo que algumas atitudes que a gente toma não são atitudes que agradam a Deus. E quanto mais a gente tomar consciência dessas atitudes, mais a gente for obediente na palavra dele, pedir orientação para o Senhor, mais Deus vai se agradar, né? Como que aconteceu com Pedro. Depois que Pedro se arrepende, ele realmente se torna, ele passa a ser, né, de Simão a realmente ser Pedro, né, de ouvinte para realmente ser pedra viva da igreja. E ele foi um dos maiores evangelistas, né, depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus reaparece para ele, ele tem a oportunidade de reafirmar esse amor. Então, lá na época da crucificação, Pedro negou a Cristo 3 vezes. E quando Jesus aparece para Pedro, depois de ter ressuscitado, ele tem a oportunidade de falar com Jesus 3 vezes do amor de Jesus, do amor dele por Jesus, né? Então a gente vai vendo como que Deus, ele vai atuando, né? Ele atuou na vida de Pedro e pode atuar na nossa vida. Ou seja, se Pedro, que foi um discípulo, né, um escolhido de Jesus, teve a chance de estar em contato com Jesus e ainda assim demorou tanto tempo, né? Foram 3 anos
de evangelização de Jesus, 3 anos em contato com Jesus, e ainda assim ele só se arrependeu, realmente teve o caráter transformado depois da ressurreição de Jesus, nós também temos chance disso acontecer. Talvez você esteja falando assim, Ana, mas eu já tô com uma idade mais avançada, né? E aí o pessoal fala assim, ninguém muda quando tá mais velho. Peraí, para Deus nada é impossível. E aí a gente precisa tomar cuidado também com as nossas palavras quando a gente olha para as outras pessoas. Eu não sei se você já falou, já ouviu alguém falando assim, nossa, fulano não tem jeito, não, aquilo ali é caso perdido. Peraí, caso perdido para quem? Se até Pedro, né, teve a sua mudança de caráter, né, Jesus na misericórdia abraçou Pedro após a ressurreição, mesmo Pedro ter negado ele no momento da morte, no momento mais aflitivo da vida de Jesus, eu ouso falar, né, no momento assim, imagina o pânico, o desespero antes da crucificação, né, você imaginar que você vai passar por uma tortura física, emocional, que você vai ser humilhado. E aí, mesmo assim, depois dessas 3 negações, Jesus não virou as costas para Pedro. Não, Jesus deu a oportunidade para Pedro declarar durante 3 vezes o amor de Pedro por Jesus. Então, isso é para mostrar que a gente pode ter o nosso caráter moldado, modificado, se a gente entregar a nossa vida verdadeiramente para Deus. E aí, eu falo de novo desses 3 aspectos. É a gente honrando e glorificando esse Deus maravilhoso e reconhecendo que a gente não tem o controle de nada, né? A pandemia tá aí para falar que controle que você tem da sua vida, né? A minha vida, todos os planos que eu fiz no ano passado, realmente, de repente, sabe? Da noite pro dia, igual castelinho de areia, né? Então, assim, Deus tá aí e a gente precisa honrar esse caráter de Deus e olhar e falar assim, Ele é o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida, a minha família, os meus filhos, o meu trabalho para Ele, porque Ele é o Pai, né? Ele é o Deus de tudo, o Deus do impossível. E eu ter fé e obediência na palavra dele, né? Seguindo as orientações para isso. Se Ele me mandou largar a rede e ser pescador de gente, é isso que eu vou fazer. Se Ele me mandou, né, cuidar da minha família nesse momento, negar as minhas diretrizes profissionais e entrar para dentro de casa, cuidar da minha família, é isso que eu vou fazer. Então a gente começa a ter essa intimidade com o Senhor para que Ele possa moldar o nosso caráter, né? Que não seja uma mudança simplesmente da nossa vontade, mas uma obra do Senhor, porque aí a mudança é efetiva. Quando eu junto a obra do Senhor, a vontade dele, né, com as minhas forças, né, humanas, também o meu esforço de buscar, principalmente de buscar, né, orando, jejuando, buscando, tentando entender, tentando ouvir quem fala da palavra de Deus, eu vou permitir que Deus vá moldando, né, a mentalidade. E só com a mudança da mentalidade, que é o arrependimento, né, que é aquilo que eu falei, a palavra metanoia, que é a mudança da mentalidade, é que eu vou conseguir realmente, efetivamente, uma transformação, né, quando eu entrego a minha vida. Então eu sou moldada, meu caráter pode ser moldado, quanto mais eu tiver entrega da minha vida para as mãos de Jesus. Quando eu tiro o controle, a necessidade de controlar a minha vida e entrego para Deus, falo assim, Deus, entra e pode fazer a reforma que o Senhor quiser. A reforma que precisar, eu tô aqui. Se eu tô sendo muito egoísta, que o Senhor molde. Se eu tô sendo muito avarento, que o Senhor molde. Se eu tô precisando ouvir mais as pessoas, que o Senhor molde. E aí eu quero mostrar um outro texto em cima disso, sobre essas mudanças para vocês. Tá lá em Romanos, capítulo 12. Pega a sua Bíblia. Eu tô com 3 Bíblias abertas aqui hoje, cada um num texto. Mas eu quero que você abra lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Vou ler para vocês. Fala assim: a nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem, olha só, presta atenção na palavra, pega aí, pega para você e guarda no coração. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança aonde? Na mente de vocês. É a metanoia que a Bíblia traz
na versão original. A palavra metanoia, mudança na mentalidade. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, olha a consequência dessa permissão para Deus trazer essa transformação na nossa vida. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quem não quer ter a clareza disso, que o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, que a minha vida está sendo boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus? Assim como foi a vida de Pedro. Pedro teve muitas coisas para melhorar, era impetuoso, né? Era intempestivo, era por vezes até agressivo, né? Quero resolver na porrada, né? Eu vou lá, pode deixar que eu vou te defender com unhas e dentes. E Jesus fala assim, não é assim que acontece, Pedro. Não é assim que vai acontecer. E mesmo depois de negar, de escorregar, Deus está ali para reerguer, porque Ele sabe quem são os escolhidos dele. E se você crê que você é um escolhido, assim como eu creio que eu sou, e que eu quero ser, né? Aquele desejo ardente no coração de que eu quero servir a esse Deus maravilhoso, eu posso dar a permissão para que Deus faça essa mudança de mentalidade na nossa vida, né? Se teve solução para Pedro, né? Que negou 3 vezes antes da crucificação, tem solução para qualquer pessoa. Mas Pedro o quê? Ele se arrependeu daquilo que ele fez. E essa é a base. Ele se arrependeu e pediu perdão. Senhor, tô aqui. Eu te amo. Me desculpa por ter feito isso. Mas eu não quero seguir esse caminho. Eu quero seguir um caminho que agrada ao Senhor. Daqui para frente eu desejo isso. E é isso que eu convido você agora a entregar, né? Esse desejo de que Deus faça a mudança de caráter que precisa ser feita para que nós possamos viver a vida boa, agradável e perfeita que Ele tem para nós. Que é a coisa mais maravilhosa de você ter essa segurança e falar assim, Senhor, eu estou vivendo essa vida que o Senhor me deu, uma vida de abundância, e a minha conduta aqui, eu sei que está agradando o Senhor, porque eu estou dando o meu melhor. É claro que a gente não vai acertar sempre. É claro que a gente já cometeu muitos erros, né? Mas o que a gente pode fazer é olhar para os erros do passado e falar, eu não quero fazer de novo. Senhor, me ajude a ter uma nova postura, uma nova mentalidade diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor deseja para mim. E aí Deus vai fazer maravilhas na sua vida, como fez na vida de Pedro. Se teve salvação para Pedro, né? E Pedro se tornou realmente o que Jesus falou, um pescador de pessoas, né? Essa pedra viva da igreja, tem solução para todos nós, né? Tem um caminho abundante para todos nós. Não importa se você está aí com 30, 40, 60, eu não sei quantos anos você tem, mas há uma mudança de mentalidade que Deus espera de nós, né? Na medida que a gente busque a Ele, né? Que a gente reflita, que a gente pense naquilo que a gente traz no coração. Será que eu estou guardando rancor demais das pessoas, né? Quantas pessoas já morreram e continuam vivas no meu coração, não em forma de amor, mas em forma de peso? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente liberte através do perdão ao outro, liberte através do acolhimento ao outro, né? A dor do outro, né? Esse sentimento de empatia, de compaixão. É quando a gente permite que a palavra dele se torne um alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? Que a gente realmente se entregue de todo o coração a ele. E aí tem mais uma palavra para você, essa é pequenininha. Ela é em Gálatas 5, versículo 22 a 23. Diz o seguinte: o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, nós somos sopro do Espírito, né? De Jesus. Jesus soprou e fez o homem, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quanto mais eu sentir que eu estou tendo domínio próprio, mais mansidão, mais paciência, não é ficar aguentando tudo igual o saco de pancada, porque nem Jesus fez isso, né? Quando ele precisou ser firme e autêntico, ele foi. Mas se você tiver amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E isso não é fruto do nosso esforço, isso é fruto do Espírito. E quem nos dá esse Espírito é um Deus maravilhoso que não nos dá por merecimento, e sim por graça. E para a gente alcançar essa graça, a gente precisa se colocar em comunhão com Deus. Quem aqui não quer viver nessa comunhão e nessa mudança de caráter, né? Se é para a gente mudar, que seja para melhor e que seja de mãos dadas com Cristo Jesus. Porque só assim, só nesse caminho, a gente vai alcançar o que Ele tem para essa vida e para a vida após a morte, né? É quando a gente reconhece, né? Ninguém vai entrar no reino de Deus se não reconhecer o caráter de Jesus e se não se moldar para agradar também esse caráter, né? Então, na semana passada a gente trouxe esse caráter de Deus, né? De Jesus, um caráter de bondade, de justiça e de santidade. E hoje Deus nos presenteia falando que Ele também pode nos ajudar a moldar o nosso caráter para que a gente seja cada vez mais parecido com Ele, para que a gente seja uma nova criatura diante de Deus, para que nós possamos usufruir dessa perfeita, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quem aí pega essa bênção e põe dentro do coração? Eu pego com todas as forças, que Jesus possa fazer uma reforma dentro de nós mesmos, tirar tudo que é ruim, tudo que é lixo e trazer tudo que é bom, tudo que agrada a Ele e tudo que vai contribuir para que a gente tenha essa vida abundante em Cristo Jesus, né? Que a nossa vida seja abundante em saúde, né? Em qualidade de vida, né? Em amor, em união e tudo de bom que Deus tem para nós. Amém? E agora, para a gente finalizar, vamos fechar os nossos olhos e entregar, né, essa busca para o Senhor, entregar a nossa vontade, o nosso coração nas mãos de Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, obrigada por essa palavra de hoje, Pai. O Senhor atingiu em cheio os nossos corações e nós entregamos os nossos corações na sua mão, Pai, para que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor deseja na nossa vida, Pai. Tira de ruim tudo de dentro de nós, Pai. Nos perdoe pelos nossos pecados, nós arrependemos pelas coisas que nós temos feito ultimamente, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de noção. Que o Senhor possa fazer uma reforma em tudo isso, Pai. Nos molde conforme a vontade do Senhor, nos molde o nosso caráter e nós reconhecemos o caráter do Senhor de santidade, de bondade, de justiça, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o Rei da nossa vida, é o Senhor que tem o controle de tudo, Pai. E nós queremos agir conforme a boa vontade do Senhor, Pai. Que o Senhor possa orientar os nossos passos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Pai, com os nossos entes queridos, que o Senhor possa orientar também a nossa profissão, a nossa trajetória, a nossa carreira, Pai. Que aonde nós estivermos, que nós possamos ser luz, que leva a luz do Senhor Jesus nos ambientes, Senhor. Que o Senhor possa moldar o nosso caráter assim como fez com Pedro, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo o nosso caráter pecador e nos pedindo, Pai, nós pedimos que o Senhor possa agir em nós, Pai. Que o Senhor possa agir na nossa mentalidade para que haja uma transformação efetiva na nossa vida, Pai. Que toda a obra do Senhor seja acolhida por nós, Pai. Que nós possamos colocar o Senhor em primeiro plano nas nossas vidas, Pai. Eu lhe peço agora, Senhor, que o Senhor dê saúde, paz, proteção para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai. Que o Senhor traga o Espírito Santo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, do nosso corpo, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso guia em todos os dias, em todos os momentos, Pai. Abençoe os nossos planos e tire todas as amarras do mal, Pai. Toda inveja, toda flecha do inimigo caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Tire também de dentro do nosso coração o medo, porque nós sabemos que o medo não é do Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor quer que tenhamos bom ânimo e é confiando nesse bom ânimo, fruto do Espírito, Pai. É que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Que o Senhor faça uma reforma em nós, uma reforma na nossa vida. Cuide dos nossos entes queridos, nos dando saúde, Pai, proteção,
contra todo esse Covid, contra todos os males desse mundo, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui, seus familiares, em nome do Senhor Jesus. E que a palavra do Senhor chegue cada vez mais longe, para que mais pessoas possam se alimentar disso, Pai. E é isso que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que vocês possam ter uma semana abençoada, que o caráter de todos nós possa ser edificado, reformado nas mãos do Senhor. Amém? Um beijo muito carinhoso para todos vocês. E terça-feira, vocês já sabem, estou aqui de novo, trazendo mais uma palavra de Deus para a vida de vocês. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que a gente possa se tornar nova criatura, assim como Pedro fez, né, nas mãos do Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, que a gente possa também usufruir dessa bênção, viu? Em nome do Senhor Jesus, um beijo grande, beijo pai, beijo mãe, vi que vocês estavam aqui, delícia. Um beijo enorme, gente, fiquem com Deus, até terça que vem.